Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos guardar o pessoal chegando, sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia bom, né? Um dia bom porque é véspera de sábado, né? Então já fica já um pouco mais animado. Vamos lá, meu povo, vamos chegando, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Inclusive essa é a nossa aula número 19. Olha só, doutores. Aula 19, né? Falta então somente duas aulas para encerrar o nosso projeto, né? O projeto de aulas lives. Acredito que dentro de um planejamento a gente vai fazer hoje ainda, né? A gente vai conversar sobre as formas de dispensa. Amanhã a gente continua falando um pouquinho ainda, porque são 35 incisos, né, doutores, da dispensa. A gente continua falando um pouquinho das formas de dispensa. E no domingo a gente vai falar, nós iremos conversar sobre RDC, né? Regime Diferenciado de Contratações. Vamos falar das suas novas nuances, das suas novas perspectivas, né? O que é que vai acontecer com o RDC diante, né, de uma medida provisória, né, que o ressuscitou, a medida provisória 961, beleza? Você só dá um tempinho, doutores, para a gente poder esperar o pessoal chegar, né, para a gente já começar a nossa aula, né? Hoje entramos pontualmente às 7h37, né? Então vamos fazer aqui uma aula bacana. Vamos conversar um pouquinho sobre hipóteses de dispensa prevista no artigo 24 da 8666. Na aula de ontem, né, nós estávamos já conversando sobre as hipóteses de dispensa. Falamos sobre as hipóteses de dispensa descritas no inciso 1 até o inciso 9 do artigo 24. Hoje vamos retomar a partir do inciso 10 do artigo 24 da 8666, né? E a ideia é que hoje, né, como eu falei mais cedo, hoje, né, e amanhã a gente fale sobre essas hipóteses de dispensa, descrevendo cada uma delas, tá? E aí, posteriormente, no domingo, a gente vai conversar tão somente sobre RDC, beleza? Pelo menos essa é a programação aí até a nossa... hoje é a nossa antepenúltima aula, então até a nossa última aula a gente consegue conversar aí sobre RDC e suas recentes modificações, né, ocasionadas por medida provisória. Beleza, doutores? Vamos lá, queridos. Bom dia a todos, vamos começar a nossa aula. Já passou aqui 3 minutos do início da nossa live, né? Eu fiz alguns avisos não irrelevantes, relevantes, tá? E vamos tocar nosso barco, beleza? Queridos, olha só, então a gente está conversando sobre as hipóteses de dispensa. Vamos começar analisando então a hipótese de dispensa prevista no inciso 10 do artigo 24 da 8666. O que é que diz essa hipótese do inciso 10, doutor? Diz o seguinte, ó: para a compra, ó, o caput do artigo 24. É dispensável a licitação para, aí vem, inciso 10, a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades, aí o que eu recomendo? Grife essa parte, doutores. Cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha. Cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. Doutores, a hipótese do inciso 10 do artigo 24, ele traz uma hipótese em que a administração pública ela poderá locar ou comprar imóveis. E aí qual é o requisito para que essa compra ou essa locação ela venha a ser feita através de processo de dispensa? Daqui eu estou exatamente mandei vocês grifarem, ó. Cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha. Como assim, professor? Olha só, doutores. A gente pode observar assim, vamos voltar para os municípios que a gente vê isso de forma muito mais prática, né? Imagine vocês, os municípios, em regra, eles não têm como assim, um centro administrativo, né? Os municípios menores, eles têm o que assim, ó, tem uma secretaria de saúde de um lado, secretaria de administração no outro, né? Tem a secretaria Secretaria de Ciência Social em outro espaço. Então o que acontece?
As estruturas municipais, em regra, elas acabam locando os espaços, né? E quando há mudança de gestão, doutores, né? E até por uma questão política aí, né? Os gestores, eles não continuam utilizando os mesmos imóveis da gestão anterior. Então, eles acabam o quê? Locando novos imóveis, né? E essa alocação desses novos imóveis leva a um processo de dispensa, de licitação. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que para que isso ocorra, para que esse imóvel venha a ser locado, ele precisa cumprir o que, doutores? Cujas necessidades de instalação e localização condiciona a sua escolha. E são requisitos que ambos precisam estar previstos. Então, por exemplo, né, eu falo assim, olha, eu quero instalar, né, a nova Secretaria de Assistência Social. E aí vem o município e fala assim, olha, a necessidade que eu tenho para a instalação, né, de uma nova Secretaria de Assistência Social, para alocar esse imóvel, eu preciso ter um imóvel com uma área, vamos hipotetizar, uma sala grande para que eu coloque, né, aquelas cadeiras de atendimento, né, para que as pessoas que vão ao município procurar assistência social, elas possam ter um conforto de esperar, né, pelo atendimento. Daí, eu preciso que a localização do imóvel seja uma localização que demonstre uma presença do município, então que seja uma localização ocorrida durante em espaço que demanda de uma maior atenção social por parte do município. Então, doutores, percebam, eu estou aqui hipotetizando situações em que o município poderia justificar porque em um processo de locação eles optam por fazer um eventual processo de dispensa. Porque o que eles estão justificando, doutores? Necessidade de instalação e localização como condição da sua escolha. Então, o imóvel atende, né, inclusive o próprio espírito de uma Secretaria de Assistência Social, e o espaço daquele imóvel ali, ele atende às necessidades do município. Ou seja, eu preciso de um imóvel que tenha 8 cômodos, 9 cômodos, e aí eu só tenho aquele imóvel naquela região, né, eu só tenho aquele espaço ali, né, para escolher aquele imóvel. Então, doutores, percebam, quando eu vou falar então de locação e compra, os requisitos para locação e compra através de processo de dispensa pela administração pública, ela está condicionada ao preenchimento cumulado desses dois requisitos, doutores, necessidade de instalação e localização, tá? Então, se for um imóvel que se encaixa na necessidade da administração e tem uma localização que eles desejem, eu posso realizar um processo de dispensa. Aí vem outros requisitos que precisam ser percebidos, né, em relação a essa escolha desse imóvel. Quais são os outros requisitos a serem preenchidos, doutores? A gente vai falar aqui, aceitas as mesmas condições, estou lendo o 11, desde que o preço, doutores, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado. Eu já falei para vocês e volto a repetir, em um processo de dispensa ou um processo de inexigibilidade, não significa carta branca para que a administração possa gastar o que quiser. Errado. Se você pensa dessa forma em relação ao processo de dispensa ou de inexigibilidade, saibam que todo processo de dispensa, todo processo de inexigibilidade, a administração pública precisa ter um preço de referência. Ela não está livre para gastar o que ela bem entender. Então, fiquem atentos a essa dica, tá? E aí, doutores, então, hipótese do inciso 10 do artigo 24 diz que, então, a administração pública ela poderá locar ou comprar imóveis desde que esses imóveis atendam às necessidades do município e a sua localização de forma acumulada, esses requisitos, né, preencham as necessidades da administração pública. E aí o limite é desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, tá? Mediante avaliação prévia. Então, doutores, essa é a hipótese do inciso 10. Inciso 11, queridos, vamos lá. Diz o seguinte, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Doutores, a hipótese do inciso 11 é uma hipótese muito tranquila. É a seguinte situação:
A administração pública fez um processo licitatório, né, e no decorrer do contrato, ou seja, após o processo licitatório, né, ela formalizou o contrato, inclusive com o vencedor da licitação. Esse vencedor da licitação sofre com alguma situação superveniente que o impede de continuar, ou porque ele efetivamente descumpriu a previsão do contrato administrativo, ou, por exemplo, porque ele faliu, né? Então, são situações que podem acontecer. A gente vai falar assim, ó, rescisão contratual com culpa, né? Quando esse prestador que foi contratado, ele começa a infringir regras contratuais. E nós temos também a situação daquela rescisão contratual sem culpa, que é no exemplo que eu dei agora, quando a empresa vem à falência, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que para a administração pública, para que ela não venha a interromper o seu serviço, tem uma hipótese de dispensa, que é a dispensa do inciso 11 do artigo 24. Olha lá o que diz, doutores, ó, vou ler de novo. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive ao preço devidamente corrigido. Então, doutores, aqui é o seguinte, ó. Imagine vocês uma situação em que eu contratei então essa obra, a empresa faliu no decurso da contratação e eu não posso parar essa obra. Então, o que a administração pode fazer, doutores? Ela vai utilizar a hipótese do artigo 24, inciso 11, vai convocar quem agora? Vai convocar o segundo colocado naquela licitação. Só que esse segundo colocado, doutores, ele vai realizar o remanescente da obra, ou seja, aquilo que falta cumprir, beleza? Então, se a obra já tem 50% concluído, ele vai ser contratado tão somente, né, convocado tão somente para cumprir o restante dos 50% daquela obra, nos mesmos prazos que haviam sido estabelecidos no contrato original e nas mesmas condições. Isso quer dizer o quê? Os valores que aquele vencedor estabeleceu para a realização do serviço, esse segundo colocado, quando ele vier a ser convocado, ele vier a assumir o contrato, ele também terá que observar essa regra relacionada à manutenção dos preços. Ou seja, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? É que nessa situação, né, que a administração pública utiliza essa hipótese de dispensa, ela está se preservando em relação aos prejuízos que advenham, né, que possam advir, no caso, em relação a uma contratação pública que não atingiu o seu êxito, tá? Então, o que acontece? Havendo a ruptura de um contrato administrativo, né, em razão de culpa ocasionada pelo próprio contratado, a gente vai observar, doutores, só um segundo, a gente vai observar, né, que essa culpa, né, essa rescisão do contrato, né, vai acabar permitindo que a administração pública convoque o segundo. Aí o professor, mas lá aconteceu até uma coisa parecida na minha cidade, né? O que acontece, doutores? E aí fala assim, e lá eu chamei o segundo não quis. E aí? Não tinha mais ninguém classificado. O que é que eu posso fazer como administração pública? Doutores, nesse caso aí, se a obra não tiver um caráter de urgência ou emergência, porque se tivesse caráter de urgência ou emergência, a gente jogaria lá para a hipótese do inciso 4, né, do artigo 24, que é a hipótese de calamidade ou emergência pública. Se não é uma situação de emergência ou calamidade, aí neste caso, não havendo classificados, né, na licitação, ou seja, na lista de classificação tem o vencedor, tem o segundo colocado, terceiro, quarto, quinto. Não havendo essa classificação do segundo, terceiro, quarto, quinto colocados, o que vai acontecer, doutores? Vai acontecer aqui que, em relação a essa hipótese do artigo 24, inciso 11, ela não poderá ser utilizada por ausência de entes classificados, a ausência de particulares classificados. Então, ela deverá refazer um novo procedimento licitatório. Beleza? Hipótese do inciso 12 do artigo 24, doutores, diz o seguinte, ó. Nas compras é dispensável, né? A gente está falando de hipótese de dispensa e licitação, né? Fiquem comigo, hipótese de dispensa e licitação, e diz lá, o artigo 24, é dispensável a licitação, e aí vem o inciso 12, nas compras de hortifruti grangeiros, pão e gêneros perecíveis. Aí vem, doutores, ó, ótimo. Então quer dizer, professor, que quando eu estiver nessa situação de contratação de hortifruti, pão e outros gêneros perecíveis, é dispensável a licitação? Calma, olha o que diz, ó, leia o inciso inteiro, doutores, ó. No tempo, ó, aí vem a condição, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes realizadas diretamente com
com base no preço do dia. O que isso quer dizer, doutores? O que essa previsão está trazendo aqui? Em determinadas situações em que eu não tenho os fornecedores, né, em um processo de licitação já realizado, ou seja, imagine vocês, novamente, é uma hipótese em que, por alguma razão, o contratado deixou de prestar o serviço, né, seja porque a própria administração pública atrasou o serviço, a gente viu, né, doutores, que se a administração pública atrasar o serviço por mais de 90 dias, o particular pode suspender a prestação desse serviço, tá? Então, o que acontece? Diante dessa situação, é possível, bom dia, é possível, doutores, que a administração pública, no tempo que for necessário a realização de um novo processo licitatório, agora para o quê? Para o fornecimento de produtos perecíveis à administração pública. Professor, dá um exemplo aí, merenda escolar, doutores. Merenda escolar, eu posso ter problema com o fornecedor de merenda escolar e aí eu preciso refazer um processo licitatório. Diante desse refazimento do processo licitatório, eu vou ter as aulas continuando, então eu preciso continuar comprando esse produto. Só que os produtos que serão utilizados aí para aquisição de merenda escolar, como eu não tenho mais um processo licitatório que resguarde a administração pública, nesse tempo que eu estou realizando um novo processo licitatório, doutores, aí eu poderia utilizar a hipótese de dispensa do artigo 24, inciso 12 da 8666, que traz exatamente a possibilidade de compra de hortifruti granjeiro, pão e outros gêneros perecíveis. Ele está falando de alimentos, né? Basicamente de alimentos. Então, dentro dessa situação hipotética, né, o município poderia se resguardar em eventuais problemas com fornecedores de merenda escolar, na hipótese descrita no artigo 24, inciso 12. Beleza? Queridos, hipótese do inciso 13. Diz o seguinte, doutores: é dispensável a licitação, inciso 13, na contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Senhores, olha só, o que a gente vai observar aqui, basicamente, são os institutos de filantropia, já que todos eles não precisam ter fins lucrativos. Na verdade, eles não buscam lucro, eles buscam prestar serviços sociais. Então, esses prestadores de serviços sociais, aí quais são esses prestadores, doutores? Instituição Brasileira de Pesquisa, do Ensino ou do Desenvolvimento Institucional ou de instituição dedicada à recuperação social de presos, doutores. Nós podemos falar perfeitamente aqui das associações civis sem fins lucrativos, né? Aquele conglomerado de particulares que eles se reúnem para um objetivo comum, e aí pode ser, né, para a elaboração de novas pesquisas, para a promoção do ensino. Então, nós estamos falando aqui, doutores, daquelas instituições que não visam lucro e que, quando formalizam contratos com o Estado, poderão perfeitamente ter natureza jurídica de organizações sociais ou até de OCIPs, a depender da forma em que elas foram constituídas. Então, diante da previsão do artigo 24, inciso 13, ele diz o seguinte, doutores, entidades sem fins lucrativos poderão também ser contratadas para um processo de dispensa, através de processo de dispensa e licitação, mas com a ressalva que ela tem os objetos definidos. Perceba, doutores, E aliás, assim, a gente for olhar de forma bem apurada, né, esses objetos definidos, aí a gente vai perceber, doutores, que é bem genérico, Por exemplo, ele fala o seguinte, pesquisa. Se eu tiver qualquer atividade de pesquisa, eu posso já formalizar. Do ensino. Então, escolas que têm sem fins lucrativos, que exercem filantropia, também podem passar por um processo de dispensa e serem contratadas diretamente. Cadê, doutores? Deixa eu subir aqui esse negócio, esse inciso aqui, que está muito lá embaixo, senão eu estou me perdendo aqui na leitura. Cadê? Desenvolvimento institucional. Cadê, doutores?
instituição dedicada à recuperação social do preso, doutor. Aquelas empresas que estão dentro dos presídios, oferecendo educação, oferecendo, inclusive, labor, né, trabalho para os presos, né? Vocês sabem, doutores, que os presos, quando eles realizam atividades voluntárias dentro do presídio, né, por exemplo, não sei se vocês já viram, preso costurando bola de couro, né? E aí são empresas que estão ali dentro, né? Inclusive é um trabalho que é remunerado, né, para esses presos, mas também lhe dá um benefício. Qual benefício? O benefício da detração penal. Salvo engano, eu não sou da área penal, né, mas se eu não estou enganado, para cada 2 dias de trabalho, ele reduz 1 dia da sua pena. Tá? Então, se o preso, né, estiver dentro do sistema prisional, ele estiver realizando trabalhos dentro do sistema prisional, né, inclusive o estudo também é reputado como uma forma de detração. Se ele estiver estudando, ele também vai ter essa detração penal, ou seja, a redução da pena em razão da sua atividade laboral ou em razão da sua atividade estudantil. A ideia é o quê, doutores? Pô, professor, que legal, né? Detração penal. Qual a ideia aqui, doutores? É ressocialização. Quando a gente fala sistema penal, a gente fala que o sistema penal ele foi criado, ele foi confabulado, ele foi projetado para que aquela pessoa que venha a ser imputada uma sanção penal, ela saia melhor do sistema. Mas, logicamente, nós estamos no campo das ideias, no campo da teoria, né? Então, assim, não quer dizer que isso se aplica, né, de forma tão prática. A gente sabe quais são as condições atuais dos nossos presídios brasileiros. Inclusive, mais para frente, nós comentaremos sobre os presídios como uma das hipóteses de dispensa de licitação e eu vou explicar a razão da inclusão dessa hipótese de dispensa. Beleza? Inciso 14, doutores. O inciso 14 prevê também uma hipótese de dispensa para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Doutores, aqui na realidade é uma situação em que, se a gente for observar, vamos pegar aqui um acordo internacional, Amazônia, se vocês bem lembram, né, a Amazônia tinha investidores internacionais, né, para realizar o combate ao desmatamento lá da Amazônia. Então, esse acordo, para ele ter validade aqui, ele precisa ter uma chancela, né, um aceite do Congresso Nacional. Não são acordos, porque perceba, doutores, imagine vocês, nós somos um país, nós temos uma soberania. Então, aí você fica pensando, professor, como é que eu tenho um monte de estrangeiro lá na Amazônia, né, criando institutos, criando instituições internacionais dentro da Amazônia? Como é que isso foi permitido, doutores? Por acordo internacional. Esses acordos internacionais permitem que essas instituições internacionais se instalem na Amazônia e a contrapartida para que eles venham se instalar naquele espaço lá é o que, doutores? Ó a vantagem para a administração pública, o repasse de verbas internacionais para a manutenção da Amazônia, ou seja, para o combate ao desmatamento na Amazônia. Então percebam vocês, doutores, que isso é vantajoso para a administração? Pô, se é, né? Atualmente a gente percebe que há logo no início do atual gestor federal, a gente percebe que houve inclusive muita discussão, né, sobre a legitimidade dessas instituições públicas, instituições internacionais dentro da Amazônia querendo mandar e desmandar. Porque, evidentemente, há um sistema de soberania do nosso país. Mas ali, aqueles acordos que foram feitos, doutor, eram vantajosos para a administração pública. Eram verbas de ordens bilionárias, né, que estavam sendo utilizados para o combate ao desmatamento. Então, assim, para o governo federal, ele não precisaria gastar a mesma monta, né, daquele investimento que estava recebendo na Amazônia. Por quê? Porque a comunidade internacional, através de acordos internacionais que foram celebrados, né, eles estavam ali também para auxiliar no combate a esse desmatamento. Então, doutor, onde é que está previsto isso? Artigo 24, inciso 14, que a gente acabou de ler. E o inciso 14 da 8666, beleza? Então, essa é a leitura que vocês devem fazer desse inciso 14 do artigo 24, beleza? Queridos, continuando, o inciso 15, né, do artigo 24 é o seguinte, ó, é dispensável a licitação, aí vem, doutores, ó, para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis
ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Doutores, aqui é o seguinte, ó, as obras de restauração, né, realizadas, né, em determinados equipamentos históricos da administração pública, quando eu vou realizar a contratação dessas pessoas, em regra, doutor, inclusive, a gente não tem uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham com restauro, né? Restauro de imagens sacras, restauro de igrejas. Aqui em Salvador, por exemplo, aqui em Salvador não, lá em Salvador, eu não estou em Salvador, né? Eu falei por força do lado, mas em Salvador, né, que eu já morei em Salvador há muitos anos, em Salvador, doutores, lá tem uma igreja para cada dia do ano, né? E igrejas com seus históricos. Então, igrejas que demandam sim sempre uma manutenção, em especial a manutenção não é uma manutenção de reforma, é uma manutenção de restauro, né? Para manter essas igrejas nas suas condições originais, condições históricas originais. Então, doutores, olha o que diz o inciso 15, para aquisição ou restauração de obras e arte e objetos históricos. Então, eu posso usar para restauração e também para aquisição. Se a administração pública quiser adquirir algum bem histórico que já fazia parte da própria administração pública ou que tem um valor histórico muito grande, eu não preciso realizar um processo licitatório. Não, doutor, até porque isso seria similar. Se eu quero determinado equipamento, esse equipamento ele traz, né, uma natureza histórica muito relevante para a própria sociedade brasileira, com certeza esse é um equipamento único. Então, doutores, eu até incluiria essa hipótese aqui, né, em relação à aquisição desse equipamento histórico, na hipótese da inexigibilidade, porque não tem concorrência, né? Se é uma pessoa só que vende, lógico que a compra deverá ter um parâmetro referencial, né, um valor de mercado bem estabelecido conforme a avaliação prévia, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que a hipótese do inciso 15, né, ele vai ser uma hipótese dispensa em relação ao objeto que a administração pública pretende contratar ou em relação à própria restauração. Beleza, doutores? Então fiquem atentos, o inciso 15 do artigo 24 traz exatamente essa possibilidade de contratação de restauro de obras históricas até sua aquisição. E aí qual é o limite, doutores? Desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Esse, no caso aqui, para a compra daquele equipamento histórico. Então, imagine vocês que o Museu do Brasil quer adquirir a caneta da Princesa Isabel, né, que assinou a Lei Áurea. Inclusive existe essa caneta, depois pesquisem aí, tá, autores? Por que eu sei disso? Porque eu em 2020, né? Em 2019, um aluno, né? E aí eu deixo aqui um grande abraço para o meu amigo, né, Humberto, fez uma homenagem com a turma dele, né, e me chamou em sala de aula para me entregar uma réplica dessa caneta. É lindíssima a caneta, é lindíssima, né? Então é uma caneta que remete à assinatura da Lei Áurea. Imagine vocês que a administração pública, né, federal, no caso o Museu do Brasil, ele não tinha essa caneta. Então ele descobriu alguém que tinha essa caneta. Ele vai lá e adquire pelo preço de mercado, e aí esse processo de aquisição não precisa ser licitado, obviamente, doutores, tá bom? Queridos, presta atenção. Inciso 16 do artigo 24, hipótese de dispensa do inciso 16, diz o seguinte, queridos, fiquem comigo. Para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviço de informática à pessoa jurídica de direito público interno por órgãos ou entidades que integrem a administração pública criados para esse fim específico. Queridos, aqui é o seguinte, haverá um processo natural de dispensa, então, para impressão de diários oficiais. Aqui, doutores, né, o Diário Oficial a gente não tem mais a versão impressa do Diário Oficial. Não sei se vocês já foram em alguma repartição pública, aí sempre fica assim, né, no átrio ali da repartição, cópias do Diário Oficial do dia. Aí eu pergunto para você, professor, o senhor lê aquele negócio? Doutores, eu só leio quando eu vou fazer processo, né? Quando a gente vai fazer processo, que tem um cliente que é servidor, que a gente tem que pegar os atos que ocorreram, bererê. Mas a população brasileira em si,
aqueles que vão realizar a leitura do Diário Oficial, basicamente serão os próprios servidores, né? Porque eles precisam, inclusive, saber o que aconteceu de atos novos naquele dia relacionados ao seu órgão. Inclusive, às vezes, o servidor toma o susto, né, de ser exonerado de um cargo sem ele ter a comunicação. Ele vai lá, abre o diário, você foi exonerado. Já aconteceu, inclusive, com clientes, né, meus, assim, de chegar no dia, chegar para trabalhar e aí falar assim, olha, você está demitido. Porque ele já estava respondendo um processo administrativo disciplinar. Você já está demitido ali. Como assim? Saiu ontem no diário, saiu hoje de manhã no Diário Oficial, já está publicado, inclusive com a restrição de você acessar o espaço. Aí, depois, né, doutor, você entra com um processo de reintegração, não sei o quê, né? Enfim. Mas percebo que o Diário Oficial é importante, em especial para aqueles que estão fazendo concurso público, porque quer ver seu nome no Diário Oficial, e para os servidores que querem ficar atentos aos atos. Boa parte da população brasileira não acompanha o Diário Oficial. Mas a administração pública, ela precisa publicizar todos os atos que ela realiza. Onde é que ela publiciza? No Diário, doutores. Então, a previsão do inciso 15 é... Cadê? É 15, né? Não, perdão. A previsão do inciso 16, né? Deixa eu subir aqui mais uma vez, porque a gente não se perde. A previsão do inciso 16 do artigo 24, doutores, é que para aquisição de bens ou serviços... Cadê, mano? Para impressão, rapaz, vamos lá, é o 16. Para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas, ou seja, todos esses tipos de impressões, eles não precisam passar por um processo de licitação. E aí vem ainda com uma outra ressalva, né? Bem como para prestação de serviços de informática, a pessoa jurídica pública. Doutor, isso nós temos alguns institutos dentro da administração pública, por exemplo, o SERPRO, né? Que é o setor de registro e processamento de dados da Administração Pública Federal. O SERPRO é uma empresa pública federal e, por ser uma empresa, doutores, ele presta serviço, ele tem finalidade específica de prestar serviço de informática para a administração pública. O Dataprev, né, também é uma outra empresa que é vinculada indiretamente à administração pública e presta serviços para a própria administração. Logicamente, doutores, essas entidades, elas não precisam licitar para prestar tais serviços. Elas foram criadas para esse fim específico. Então, não é cabível, né? E perceba, né, doutores, a gente não está falando de circulação de dinheiro para a mão de particular. Não, está falando de circulação de dinheiro dentro da própria administração pública. Por tal razão, essas contratações são dispensáveis. Beleza? Inciso 17 do artigo 24, queridos, fiquem comigo. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência e garantia. Muito simples, doutores, ó. Professor, está falando rápido, não se preocupe, as aulas estão sendo gravadas, inclusive, né? Já deixou aqui ressalvado para vocês, que eu vou atualizar lá o canal do YouTube e vou deixar essas aulas todas disponíveis. As 21 aulas estarão disponíveis. Se eu não me engano, está até a aula 5 ou 6 lá. Eu vou lançar, né? A gente está na aula 19. Eu vou lançar ainda esse final de semana todas as aulas, né? A gente acaba o nosso projeto no domingo. Então eu vou lançar todas essas aulas disponíveis para que aqueles que não puderam assistir possam acompanhar lá, né? É um conteúdo gratuito, doutores. Quem acompanha esse conteúdo aqui, tenha certeza que já tem uma condição muito melhor, muito mais favorável para entender o sistema de licitações do nosso país, tá bom? Então, hipótese, doutores, do inciso 17, para aquisição de componentes ou de peças de origem nacional ou estrangeira, necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica. Doutores, aqui é o seguinte, ó, imagine vocês que a administração pública contratou uma frota de veículos, né? E logicamente essa frota de veículos são veículos novos, a administração pública não compra coisa usada, com exceção, ela fala assim, professor, eu li a lei da quarentena está dizendo inclusive que a gente pode comprar coisa usada, é verdade, tá lá na lei da quarentena, a gente pode adquirir inclusive respiradores usados, doutores, tá? Inclusive a lei da quarentena trouxe essa possibilidade, tá? Mas a regra do jogo é que a administração pública contrata bens novos, né? Bens que acabaram de ser fabricados. Então, quando a administração pública vai comprar veículos, né, para renovar sua frota, esses veículos que ela está comprando ali para renovação da sua frota, doutores, são veículos que são
que precisam de uma manutenção periódica, né? Então vai ter lá, algumas montadoras vão dar prazo de 6 meses, algumas montadoras vão dar prazo por quilometragem, enfim. E aí quando esses equipamentos, né, esses equipamentos públicos, que são as viaturas oficiais, vão para a manutenção, às vezes precisam trocar peça. Então, toda vez que o veículo vai trocar peça, doutores, primeira revisão, vai trocar o filtro de óleo, o filtro de combustível, né, vai olhar a paleta, não sei o quê, beleza. Esses itens que estão sendo adquiridos para a realização da manutenção preventiva, para a manutenção da garantia do bem, eles são dispensáveis de licitação, doutores. Logicamente que vai ser feito esse processo, né? E o que é importante, doutores, é que esses equipamentos que estão sendo adquiridos na manutenção sejam indispensáveis até para a própria manutenção da garantia, beleza? Então esse é o requisito. Então toda vez que os veículos oficiais vão para a manutenção e eles estejam realizando serviços perante a própria autorizada, né? E são serviços essenciais para a manutenção da garantia daqueles veículos, neste caso, doutores, estaremos diante de uma situação de dispensa de licitação, tá bom? Hipótese, doutores, do inciso 18, eu subi aqui para não me perder. Ó, doutores, diz o inciso 18 do artigo 24. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidade diferente de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade, o tempo curto, a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que o seu valor não exceda o limite da linha A do inciso 2 do artigo 23 da lei. Doutores, ele está fazendo referência a quem aqui? Ele está fazendo referência, esse artigo, a linha A, inciso 2, artigo 23, ele está falando do limite previsto para a dispensa da modalidade convite, né? Ou seja, eu tenho um convite para bens e serviços, esse convite ele tem um patamar hoje atual de R$176 mil, e ele está fazendo referência aos 10% desses R$176 mil, então seria R$17.600. Então, se vocês quiserem colocar o valor aí no inciso 18, né, para bens e serviços de até 17.600, eu posso utilizar a hipótese do artigo 18, que traz que compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e dos seus meios de deslocamento em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidade. Então, toda vez que houver movimentação, doutores, né, de equipamentos da administração pública relacionados, por exemplo, a navios, embarcações, unidades aéreas e de tropas, professor, tropas do Exército, eu estou falando, logicamente, são as tropas do Exército, doutores, tá? Nesse caso aqui, tudo que for utilizado para os seus meios de deslocamento e, em razão dessa curta duração da estada, eles poderão realizar gastos, né, dentro da hipótese prevista do artigo, deixa eu ver aqui, eu pensei que o Facebook tinha caído, do artigo 24, inciso 18, é que eu poderei realizar esses gastos através de dispensa de licitação. Gastos de quanto, professor? Anotem, doutores, por parada, por localidade, por parada ou por localidade, R$17.600 por parada ou por localidade que seja necessário ao deslocamento até que chegue ao seu destino final. Então, eu não precisarei realizar processo licitatório para realizar tais gastos. Até porque, doutor, isso aqui, se a gente for observar, se a gente for falar de tropas, isso é questão de segurança nacional, né? E a gente já viu a hipótese lá em cima dos cartões corporativos, né, do inciso 9, que traz a hipótese dos gastos ocorridos pelo governo federal em relação à segurança do presidente. Então, esses gastos, eles são, a gente sabe o valor que está sendo gasto, mas a gente não tem acesso, né, àquilo com que foi gasto. A gente só sabe o montante geral que foi gasto, tá? E esses valores são gastos, aí o pessoal pode estar se perguntando, pô, professor, como é que um cartão corporativo, né, tem um limite tão bom desse, né? 4 milhões a gente está em abril? 4 milhões, e foi apurado de janeiro a fevereiro, 4 milhões de janeiro a fevereiro, né? Não sei se foi 4 milhões, sei lá. Mas, pô, cartão sem limites praticamente, né, velho? É um cartão que vai logo no Tesouro, debita no Tesouro Nacional. Onde é o débito da fatura Tesouro Nacional? Pode colocar lá, meu irmão, que não tem limite, tá? Então, o que acontece, doutor? Dentro dessa situação aqui,
essa questão aqui do inciso 18 traz também uma hipótese, né, de segurança nacional, deslocamento de tropas, por exemplo. Então, são situações em que eu preciso sim, né, trazer uma facilidade para o deslocamento dessas tropas, e essa facilidade é essa dispensa relacionada a esses gastos realizados até o valor de R$ 17.600. Beleza? Hipótese do inciso 19, doutores. Olha aqui de novo, ó, segurança nacional. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Então, doutores, ó, para compras de material de uso das Forças Armadas, com exceção. E quando eu falo Forças Armadas, né, está falando de todos os níveis, está falando das Forças Armadas do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, tá? Então é por isso que ele depois vai fazer referência lá, ó, inclusive quais são os requisitos, né? Quando houver necessidade de manutenção de padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, tá? E aí, doutores, percebam, mediante parecer de comissão. Então ele poderá instituir, né, aquisição de determinados bens voltados para uso das Forças Armadas, excluídas dessa hipótese aqueles bens de uso pessoal ou administrativo. Doutores, o uso pessoal é pessoal, né? Então, em regra, o próprio agente, o agente público ali vai adquirir esse bem para uso pessoal, é pessoal dele. E em relação aos equipamentos e os bens administrativos, né? É o de um material de escritório, é o que, pô, uma caneta é uma caneta, né? Não precisa ter uma caneta específica para o Exército, uma caneta específica para a Aeronáutica. Então, essa padronização não vai caber. Então, o inciso 19 traz exatamente essa ideia, doutores, que haverá também um processo de dispensa para compra de material de uso pelas Forças Armadas, com as suas todas ressalvas que nós acabamos de conversar. Beleza? Queridos, fiquem comigo. Inciso 20. Estamos no inciso 20 do artigo 24 da Lei de Licitações, doutores. Olha lá o que diz o artigo 20, ó. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidade da administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Doutores, nesse caso aqui eu estou contratando uma associação que não tem fins lucrativos. Isso seria semelhante à hipótese que nós já conversamos sobre as associações sem fins lucrativos acima, né, de pesquisa, de ensino, que a gente acabou de conversar, de ressocialização de preso. Então a gente tem uma hipótese aqui, ó, que é a hipótese do inciso 20, e essa hipótese do inciso 20, doutores, deixa a regra que eu vou poder dispensar a contratação, né, em relação às associações de pessoas com deficiência física. Qual é a condição, doutores? Que essa contratação, né, mensal, esse pagamento mensal que seja feito a essas associações esteja dentro de uma margem normal de preço. Ou seja, doutores, mais uma vez vocês verificam que a administração pública não está livre para gastar o que quer diante de um processo de dispensa ou de um processo de inexigibilidade. Tá bom? Inciso 21, doutores, vamos continuar. Para aquisição ou contratação do produto para pesquisa e desenvolvimento. Ó, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Limitado, limites. No caso de obras ou serviços de engenharia, a 20% do valor de que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23, doutores. A linha B, inciso 1 do caput do artigo 23, ele já fala sobre o convite. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui agora. A linha B, ele fala sobre o convite na hipótese de dispensa para obras e serviços de engenharia. Deixa eu só confirmar, doutores. Ó. Quer ver, você tem que ir voltar na legislação, né? Artigo 23, inciso 1. Não, ó. Inciso 1, a linha B. No caso aqui, doutores, é para o limite, 20% do limite da tomada de preço. 20% do limite para a tomada de preço, doutores. Hoje a tomada de preço, o limite dela é de 1 milhão, para a obra de serviço de engenharia, perdão, 3 milhões e 300 mil reais, né? O limite da tomada de preço atualmente, doutores, o limite da tomada, anota aí,
Porque a lei, se você for ler a lei, você vai ver 1,5 milhão, mas esse valor foi atualizado via decreto, né? Tem um decreto que atualiza esse valor. Inclusive tem lá assim, o vídeo decreto, se você acessar a lei do Planalto. Esse valor, então, doutor, é de 20%, né, limitado ao teto da tomada. E esse limite aqui, então, doutor, se você quer botar o valor lá, bota o valor aí na sua lei, ó, no seu artigo, ó, do inciso 21, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitado, no caso de obras de serviço de engenharia, obras de serviço de engenharia, ou seja, produto para pesquisa e obras de serviço de engenharia, 20%. Então vocês colocam aí, desses 20%, pode colocar aí, doutor, escreve aí, ó, até 660 mil reais eu posso realizar esse gasto através do processo de dispensa. Perceba, doutores, é um gasto alto, 660 mil, 20% de 3 milhões e 300. Então, fiquem atentos a isso, é uma hipótese aqui que está prevista como hipótese dispensa, aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, eu vou adquirir, por exemplo, determinado material, ou eu estou querendo adquirir determinado equipamento, né, para auxiliar na minha pesquisa. E se essa pesquisa for relacionada à obra de serviço de engenharia, eu tenho um teto de gasto até 660 mil reais. É a hipótese do artigo 24, inciso 21 da lei de licitações. Beleza, doutor? Então fique aí com essa hipótese e aí vocês colocam lá o valor, tá? O valor aí nesse caso é até 660 mil, tá bom? Hipótese do inciso 22, doutores. Continuando a nossa leitura aqui do artigo 24 e explicando inciso por inciso. Fiquem aí. O inciso 22 diz o seguinte, doutores, ó. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. E aqui é uma coisa até óbvia, né, doutores? Vocês sabem que as estruturas públicas também consomem gás, luz e água, né? Então, logicamente, eu vou ter que contratar esse serviço desses prestadores. E, geralmente, né, dentro de uma estrutura local, a gente só tem um prestador de água, um prestador de luz e o de gás, que pode variar, doutores. O gás pode sim, né, variar, que eu posso ter sim um regime concorrencial, mas naqueles locais em que há já o gás canalizado, nesse caso aqui, queridos, eu vou contratar exatamente com aquele que fornece o gás. Então não haveria necessidade de realizar um processo licitatório, por razões até óbvias e lógicas, tá? Então o inciso 2, ele fala sobre fornecimento ou suprimento de energia e gás natural com concessionário. Podem incluir aí também a água, tá, doutores? A água, logicamente, também é um item que precisa ser contratado, tá bom? Inciso 23, doutores. Ó, inciso 23, ó. Contratação de empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviço, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Por exemplo, queridos, ó, se a gente for colocar aqui, né, empresas públicas, né, que a gente pode estar observando aí, e o contexto que a gente observa aqui, né, em relação a essa contratação. Por exemplo, doutores, ó, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, né, ela tem a natureza de empresa pública. Então, o que acontece? Agora que veio aqui esse auxílio emergencial, o governo federal, na hora que ele foi redistribuir esse auxílio emergencial, ele poderia perfeitamente realizar por diversas entidades do setor bancário. Ele poderia, inclusive, ter, em razão da emergência que já existe, né, doutores, ter feito a contratação dessas empresas bancárias. Mas o que ele optou? Ó, vou deixar tudo condensado com a Caixa Econômica. Inclusive, parece que isso já vai mudar, né? Aparentemente, a partir desse mês, algumas outras entidades bancárias vão passar também a fazer o pagamento desse auxílio emergencial. Logicamente que eles vão cobrar uma contraprestação por parte do governo federal para que realizem, né, essa contratação. Mas, enfim, doutor, eu quero chamar a atenção é o seguinte: por que se optou lá logo pela Caixa Econômica? Poderia, professor, ter optado pela Caixa e pelo Banco do Brasil? Poderia, né? Porque a Caixa e o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e a Caixa é uma empresa pública. Então, poderia colocar inicialmente esses dois? Poderia, doutores. E por que poderia? Está aqui, ó, o inciso 23 do artigo 24, diz, ó, na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas,
para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviço. Então encaixou aqui, ó, prestação ou obtenção de serviço. Então você pode perceber que eu posso realizar processo de dispensa com base no inciso 23 do artigo 24. E aí vem, doutores, qual é o limite, ó? Desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, doutores, a forma que está sendo repassado os recursos federais do auxílio emergencial foi optado inicialmente pela Caixa Econômica, mas vai abrir, pelo visto, para outros bancos, em razão de clara hipótese de dispensa prevista na Lei 8.666. E vocês podem falar, pô, professor, tem tanta hipótese de dispensa, né? Pois é. Aí quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu falo assim, professor, oi, tem alguma forma da gente gravar esse negócio? Eu tenho. Ele qual? Leitura, doutor, não adianta, você tem que ler, você tem que olhar inciso por inciso. Eu estou fazendo aqui um trabalho de interpretação de inciso por inciso, eu estou facilitando, inclusive eu tenho alguns alunos que estão me assistindo, um beijo, queridos, e eles sabem disso, né, que esse trabalho de pontual interpretação é leitura. Eu falei para eles, olha, fique atentos, que vai cair na prova de vocês, né? Por quê, doutores? Porque as bancas de concurso primo adoram explorar as hipóteses de dispensa. E o que acontece? Geralmente o pessoal faz um en passant, né? Dá uma leitura ali, eu lembro alguma coisa. Não, doutores, tenha calma. Vamos fazer interpretação ponto a ponto, que isso já facilita muito a vida de vocês, tá? Hipótese do inciso 24 do artigo 24, doutores. Diz que é dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação com organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Vocês lembram que a gente falou lá em cima das associações civis sem fins lucrativos? Eu falei, olha, doutor, essas associações, quando elas formalizam determinados contratos com a administração pública, elas podem ter o status de organização social ou de OCIP. É exatamente aqui, doutores, Quando eu falar de organização social, eu vou falar que, por exemplo, ela formalizou um contrato, uma espécie de contrato de administração pública, um contrato de gestão. Quando eu for falar de um OCIP, eu vou falar que ela formalizou outro contrato, um contrato de termo de parceria. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que quando já está sob a égide da contratação, quando essas associações civis sem fins lucrativos já estão com um contrato de gestão estabelecido com a própria administração pública, doutores, a realização daquele serviço por aquela associação, em razão desse contrato de gestão que vai repassar recursos públicos de origem federal, de origem estadual, de origem municipal para essas associações sem fins lucrativos, eles, quando forem repassar esse recurso, eles não precisam licitar o repasse desse recurso. É de forma dispensável, conforme a previsão do inciso 24 do artigo 24 da 8666. Olha que maravilha, conhecimento é poder, doutores. Diz lá então o inciso 24, para a celebração de contratos de prestação de serviço com as organizações sociais, ou seja, eu já tenho uma associação civil sem fins lucrativos que já tem um contrato de gestão, já tem o status de organização social. E aí vem, doutores, qualificadas, é uma qualificação, então é uma associação civil com qualificação de organização social, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, tá? Então eu posso ter a nível federal, nível estadual, nível municipal, para atividades contempladas no contrato de gestão. Então, se lá, por exemplo, nesse contrato de gestão já traz a hipótese de uma prestação de serviço, por exemplo, uma organização social que presta serviço de esportes, né? Esportes para crianças carentes dentro do município. Ótimo. Então, o que acontece, doutores? Eu preciso receber esse recurso para fazer manutenção desse tipo de serviço. E aí, a própria administração pública fala assim, olha, eu estou querendo que você amplie, né, essa prestação. Vamos abrir uma filial em outro bairro? Vamos abrir uma filial em outro bairro. Então está aqui o recurso vai ser disponibilizado, ele vai implantar esse projeto social em outra comunidade também, ou seja, vai ampliar. Então, nesse momento que ele está repassando esse recurso, doutores, está aqui, para a celebração de contrato de prestação de serviço. Ele vai celebrar um contrato de prestação de serviço, né, em relação à nova localidade e com base nessa nova localidade, logicamente, ele vai receber o recurso para isso. Ou seja, e tem que pensar assim, doutores, professor, por que essas ONGs, né? Perdão, ONG não. A organização não governamental não tem vinculação. Por que essas organizações sociais recebem esse recurso, doutores? Porque
quando nós tivemos a modificação da Constituição de 88, o Estado passou a delegar essas funções do terceiro setor para atividade particular, né? E aí, logicamente, para que o Estado viesse, né, ainda a atuar de forma social, né, de forma mais próxima do povo, ele repassou o terceiro setor para a iniciativa privada. E esse terceiro setor, doutores, é prestado então por essas organizações sociais, ela é prestada por essas OCIPs e ela também é prestada por essas associações sem fins lucrativos, né, que vão atender essas demandas e, em alguns casos, essas associações virão a formalizar contratos com a administração pública e dessas contratações elas terão qualificações de organizações sociais ou de OCIPs, inclusive vindo a receber, em razão do contrato, dotações orçamentárias específicas, né, direcionadas para ela, para que elas continuem com os seus trabalhos. Tá bom? Queridos, vamos lá. Hipótese do inciso 25. Diz o seguinte, doutores, ó, aqui em relação a um instituto específico, ó, diz o seguinte, ó, na contratação realizada pelo Instituto Científica e Tecnologia, ICT, ou por agência de fomento para transferência de tecnologia e para o licenciamento de uso ou de exploração de criação protegida. Doutores, aqui a licitação, a dispensa é voltada a um ente específico, a instituição científica e tecnologia, ou por agência de fomento. Quando eu falo assim, agência de fomento é o quê, professor? Agência de incentivo, doutores, é uma agência de incentivo, fomentar aqui é de incentivo. Então, possivelmente, pode ser também uma agência, inclusive uma agência de incentivo para transferência de tecnologia, né? Tá muito clara a lei aqui. E para o licenciamento de uso ou exploração de criação protegida. Então, toda vez que a gente for falar de uma contratação, né, para instituição científica e tecnologia, ICT, ou por agência de fomento e transferência de tecnologia e licenciamento de uso ou de exploração de criação protegida, nesses casos, dessas entidades aqui indicadas no inciso 25, ocorrerá a hipótese de dispensa. Beleza, doutores? Inciso 26. E eu acredito que vai ser o nosso último inciso de hoje. Aliás, não, doutores. Nós estamos já no final da nossa live de hoje, né? Nós já chegamos ao final dessa live, já estamos só com 3 minutos. Queridos, ó, aos que estão aqui presentes, então, amanhã é a nossa penúltima aula e domingo a nossa última aula, né? Estamos finalizando, então, 21 dias, né, de licitações, tratando todos os temas de licitações. Na aula de amanhã a gente vai finalizar então essa parte aqui das hipóteses dispensa, e na aula de domingo vamos conversar sobre regime diferenciado em contratações, já que, né, pelo visto, o regime diferenciado em contratações voltou com tudo nesse momento de pandemia, né? Inclusive, alguns administrativistas informam que obrigado, né, querido? Obrigado. Que esse RDC ele voltou. Vou colocar, Fabrício. Vou colocar assim, meu irmão. Na realidade, eu até estava explicando aqui que hoje para amanhã, eu já vou começar a carregar esses vídeos, até porque eu preciso liberar espaço no meu celular, velho, porque já está com o espaço totalmente comprometido. Inclusive, as lives que estão aqui, né, no feed que eu coloquei, porque eu não consegui ainda carregar, então eu vou depois, posteriormente, eu vou retirar esses vídeos aqui do feed para deixar tão somente lá no YouTube, deixar o feed um pouco mais limpo, tá? Mas eu vou fazer depois um vídeo falando, ó, pessoal, o grupo de aceleração de licitações, 21 dias, está lá previsto no YouTube. Como eu falei, eu estou aqui para entregar conteúdo gratuito, conteúdo que eu acredito que será um conteúdo de qualidade, que vai auxiliar muitas pessoas aí que trabalham em licitações. Beleza? Queridos, fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira para todos, né? Amanhã, sábado, às 7h37, estaremos aqui ao vivo no mesmo horário. Vou botar sim, querido. O canal, doutores, para quem ainda não sabe, o canal é o Prof também, né? Prof.Felipe Montenegro, tá? Então é só ir lá e acessar. Se eu não me engano, tá até a aula 5 lá, mas eu vou carregar as aulas posteriores. Valeu, Fabricião. Queridos, fiquem com Deus. Uma excelente sexta-feira. Forte abraço. Tchau, tchau.